A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verso maravilhoso no Evangelho de João, que nos convida a conhecer essa verdade transformadora, essa verdade libertadora que é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero falar de 10 coisas que devemos conhecer no Evangelho de João. 10 coisas que devemos conhecer em João. Uma delas, já falamos, a verdade. Conhecer a verdade. Vá comigo para o Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 7. Nós lemos assim, João 14, 7. Está escrito da seguinte forma, no Evangelho de João 14, 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então nós temos que conhecer a verdade e conhecer o Pai. Cristo veio nos revelar o Pai. E o propósito do Evangelho de João é que nós conheçamos o Pai. Está escrito também em João 17,3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então temos que conhecer a verdade, temos que conhecer o Pai. João 4, verso 10 diz, Jesus respondeu e disse, tu conheceras o dom de Deus. O dom de Deus é o presente de Deus. Aqui Jesus falando com a mulher samaritana, disse, tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O dom de Deus. Temos que conhecer a verdade, temos que conhecer o Pai, temos que conhecer o dom de Deus. João, capítulo 7, versículo de número 17, está escrito, se alguém fizer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus ou se eu falo de si mesmo. Temos que conhecer a doutrina é o ensinamento de Jesus. Então, conhecer a verdade, conhecer o Pai, conhecer o dom de Deus, conhecer a doutrina. João, capítulo 8, versículo de número 19, está escrito, disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Muito bem, temos que conhecer o Pai, mas para conhecer o Pai, temos que conhecer o Filho. Não é o Filho que nos revela o Pai. João, capítulo 10, versículo de número 4, está escrito assim, e quando tira fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Temos que conhecer a voz do pastor, conhecer a verdade, conhecer o Pai, conhecer o dom de Deus, conhecer a doutrina, conhecer o Filho, conhecer a voz. João, capítulo de número 13, verso de número 35, João 13, 35, está escrito, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conhecer o discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que ama um ao outro. João, capítulo 14, versículo de número 4, está escrito, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Conhecer o caminho é importante. João 14, verso de número 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade habita dentro daquele crente que conhece a Jesus e é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Então, conhecer o Espírito. E, finalmente, João 15, verso de número 15,
Lemos, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho feito conhecer. Conhecer a vontade do Pai. 10 coisas que nós devemos conhecer no Evangelho de João. Primeiro, conhecer a verdade vos libertará. Segundo, conhecer o Pai. Terceiro, conhecer o dom de Deus, o presente de Deus. Quarto, conhecer a doutrina. Quinto, conhecer o Filho. Quem não conhece o Filho, também não conhece o Pai. Sexto, conhecer a voz do Supremo Pastor. Sétimo, conhecer que somos seus discípulos por nos amar um ao outro. Oitavo, conhecer o caminho. O caminho tem um nome, chama-se Jesus. Nono, conhecer o Espírito da verdade que habita em nós. E 10º, conhecer a vontade do Pai. Que Deus te abençoe e acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar um comentário toda a Bíblia. Clique no playlist. Ao clicar no playlist, vai nas pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.